Vamos agora ouvir a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, Novo Testamento, Efésios 3, capítulo 11. Mas primeiro dizer assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor, com a graça de nosso Deus Todo-Poderoso, o poder do Espírito Santo em nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos ler a palavra. No Efésios 11, no versículo 11 diz assim: de acordo com as dignidades externas de Deus, realizou em Jesus Cristo nosso Senhor. E no capítulo 12 diz assim: pela fé que na depositamos, todos plena em confiança de aproximar de junto de Deus. E no versículo 13 fala assim: por isso vós jogo que não minha tribulação sofrerá para vós, elas são as vossas glórias, com nosso Senhor, né? E no capítulo 14 diz assim: por estas coisas dobro o joelho, domos o joelho em presença do Pai, que nosso Senhor, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 15 fala assim: ao qual deve sua existência toda a família no céu e na terra. Todo mundo tem a existência de nosso Deus, né? E no versículo 16 diz assim: para que vós concedes segundo sua glória e poderosamente responsitos pelo seu Espírito em vista do crescimento de vosso homem anterior, com nosso Deus, né? E no versículo 17 diz assim: que Cristo habita pela fé em vosso coração, arraigados e concedido na caridade. E no versículo 18 fala assim: é a fim que possais com todos os cristãos compreender que seja a largura de comprimento e a altura e a profundeza da bondade de Deus, né? E no versículo 19 fala assim: isto conhecer a caridade de Cristo, que desafia todo conhecimento, sejais cheio de todo e plenitude de Deus, nosso Deus Todo-Poderoso. E no versículo 20 diz assim: aquele que pela virtude que opera em nós para fazer infinitamente mais do que todos quantos podemos ou estendemos. E no versículo 21 diz assim: e ele seja toda a glória da igreja e de Cristo Jesus, por toda a geração de eternidade. Amém. Toda geração que pisar na terra, eles têm que saber quem que é nosso Senhor Jesus Cristo para glorificar Ele, para você ter o perdão, que toda a terra tem a sua atitude do nascimento da geração, mas conhecer Jesus Cristo tem que estar atento e sempre olhando na Santa Palavra, né? E aqui no versículo 3, agora é 4. No Efésios capítulo 1, versículo 4, fala assim: exertou vós que proximamente de sua, pela causa do Senhor, que levai uma vida digna de vocação de qual foste chamado. Em nosso Senhor Jesus Cristo eu fui chamado para ler a sua palavra e enviar para todo o povo da terra.
E no versículo 2 diz assim: com toda a humildade, imobilidade, com grandeza de alma, surpreendendo-vos mutuamente com caridade. E no versículo 3 fala assim: sede solicito em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E no versículo 4 diz assim: sede em só corpo e em um só Espírito, isso como foste chamado pela vossa vocação e uma só esperança. E no versículo 5 diz assim: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo em de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo de Deus. E no versículo 6 diz assim: há um só Deus, Pai de todo, que atua acima de todos, por toda, em todos. E no versículo 7 fala assim: mas cada um de nós for dado a graça segundo a medida do dom de Cristo. E no versículo 7 diz assim, 8 diz assim: pelo que diz, quando subiu ao alto, levou muita cativos, cumulou dos dons dos homens. E no versículo 9 fala assim: e a hora que quer dizer esse subiu somente que antes havia decidido a esta terra. E no versículo 10 fala assim: aquele que nasceu, que desceu e também que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E no versículo 11 diz assim: a um ele constituiu apóstolos e outros profetas, e todos evangelistas, pastores e doutores. E no versículo 12 fala assim: para aperfeiçoamento dos cristãos, para desenvolvimento das tarefas que faz constituição do corpo de Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 13 diz assim: até que todos estejamos chamados unidade de fé. A unidade de fé é o coração da gente ficar sempre atento na palavra, né? Do conhecimento dos filhos de Deus e até indignismos todos os homens feitos de a estrutura de mistura de Cristo, na mistura, na manuteridade de Cristo. E no versículo 8 do 14 fala assim: para que não constituímos crianças e saber dos homens, agitado por qualquer sopro de doutrina, em capricho de malignidade dos homens e seu artifício engenados. Com nosso Senhor Jesus Cristo, ele que diz, né? Mas pela prática sincera da caridade, crescemos em toda a sentidos que é a cabeça de Cristo nosso Senhor. Agora você está sabendo que é tudo da cabeça de nosso Senhor Jesus Cristo, é a Bíblia, a palavra e o consentimento do crescimento da fé em nosso coração. Jesus Cristo ama todos vocês, ame Jesus Cristo, que Ele é o seu caminho, a verdade e a vida, o caminho da nossa vida. Amém.